Algumas recomendações interessantes também aqui. Minimizar o número de consultas sempre quando possível, já falei isso, é importante, quanto menos consultas, geralmente menos requisições ao banco, quanto menos requisições ao banco, geralmente mais eficiente vai ser sua aplicação. Lógico, pode haver exceções nisso. Usar índice quanto possível para facilitar consultas repetitivas. Busca por CPF, nome da cidade. Às vezes pode ser um índice só com valor, só com campo ou com mais de um campo, não tem problema nenhum, mas é sempre bom. Se necessário, fazer índice único, por exemplo, com CPF, etc. É bom que você preserva mais a integridade do teu banco de dados, porque aí não vai ter risco de uma pessoa inserir duas pessoas com o mesmo CPF no banco de dados. Isso é muito bom. Aprender a usar cache, algo que eu não falei, mas aqui tem um link de o que é cache, como usar cache no banco de dados. Que aí consultas repetitivas, que são a mesma consulta que vários usuários vão fazer, com os mesmos parâmetros, você usa cache, aí você não precisa de fazer ela novamente no banco de dados. Ele já vai ter em memória RAM e aí ele já vai soltar para você. SQLite, que a gente fez aqui exemplos, ele é recomendado mais para testes, não é muito bom para quando você está querendo usar uma ferramenta que é multiusuário, que vai ser executada várias vezes, não é muito recomendável, inclusive para usar transações, e é uma coisa que a gente não falou aqui, mas é interessante entender como fazer transações no Django. É bem fácil, mas nada mais é que, vamos supor, eu quero buscar para ver se o usuário não foi inserido para depois inserir ele. Se eu buscar e depois inserir, e aí nesse meio termo alguma outra pessoa ter buscado também, visto que não está, os dois vão dar erro porque os dois vão tentar inserir porque os dois não acharam, por exemplo. Então você tem que fazer uma transação para deixar único. Enquanto eu busco, eu não deixo ninguém buscar também para eu poder inserir. Que depois, quando a pessoa buscar, já vai ver que existe essa pessoa. Então, fazer o uso de transações é interessante, não está nesses tópicos, mas é importante também. E é algo que eu não tratei nesse slide, mas procura Django Transactions, vocês vão achar sobre isso. Deixar a base de dados normalizada. Aqui tem um link de blog para falar um pouquinho sobre isso. Acesse o site aqui, vocês vão ver o linkzinho. E até na hora de alterar essa base de dados, para evitar redundância, você tem que mudar às vezes a estrutura do banco. E também para mudar qualquer forma, ou por você ter que estar normalizando, ou por algum outro motivo você alterar a estrutura do banco de dados da sua aplicação Django, é sempre importante você usar as classes Django para alterar essa estrutura. Elas são bem simples para serem alteradas, e elas, depois de você dando Make Migrations, Migrate, ela vai refletir no banco de dados de uma forma mais organizada, digamos assim, para você sempre, quando você tem uma aplicação que usa Django, você usa. Lógico que às vezes se é uma aplicação legada, tem várias outras exceções que às vezes você não usa, mas é sempre importante vocês usarem. E aí aqui tem uma praticazinha, né, que é sempre no GitHub, que eu deixo ela aqui. Podem usar, baixa ela no computador de vocês, baixa um zip, né, ou dá fork. Fiquem à vontade e dá uma olhadinha na prática. É mais para treinar umas operações de banco de dados usando o framework Django e testando tudo que a gente falou nessa aula aqui. E aqui tem algumas referências. Eu acabei deixando uma referência aqui no Docs, que é aqui. Na verdade eu fiz várias referências lá na frente, mas é tudo no Django Project. E também eu pus até na parte uma referência de banco de dados, para que quem não conhece muito de banco de dados, tentar querer estudar um pouco sobre a teoria de banco de dados, é muito interessante. Eu gosto muito desse livro aqui, então eu recomendo esse livro também, tá bom? Então tá, gente, é isso aí, obrigado, e na próxima aula a gente vai falar sobre realmente fazer uma aplicação Django usando models e outros recursos do Django, e aí a gente faz a aplicação dela.